Ministro, é um prazer falar com o senhor. A primeira pergunta que eu tenho é que, ao conversar com as pessoas aqui em Moscou, há uma percepção de que os EUA mudou, eles estão descrevendo os EUA completamente diferentes sob a presidência de Trump. Você acha que os EUA, como cultura, não apenas a percepção, mas você acha que fundamentalmente mudou e a percepção deles sobre a Rússia e o presidente Putin? Eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos é um retorno à normalidade. Os Estados Unidos sempre foram o país de dois grandes partidos que competiam entre si, que mudaram a posse da Casa Branca, mas a divisão durante meus anos nos Estados Unidos, que é começando a partir de 81, eu estive lá várias vezes servindo por um longo período. Comparado àquela época, a divisão agora é absolutamente impressionante. Naquela ocasião, a principal linha divisória entre os democratas e os republicanos era mais impostos, menos impostos. Abortos. Coisas que fariam parte de uma vida cristã normal e, dentro disso, valores cristãos. Toda a política foram construídos discutindo entre si, mas dentro dos valores que todos aceitam, com a introdução de ideias neoliberais. Ideias neoconservadoras, mas principalmente ideias neoliberais. Ou a divisão não se tornou mais profunda, mais ampla. E o culminar foi a primeira eleição do presidente Trump, que ele mesmo admitiu que foi uma surpresa para ele e ele não estava realmente se preparando. Agora ele está pronto. Está claro quantos 49 dias ainda e uma agenda tão rica já está jogado para o domínio público. Então essa divisão foi motivada antes de tudo pela saída dos valores cristãos, pela liderança do Partido Democrata, na minha opinião, por sem limites à comunidade LGBTQ. O que vier a seguir. Limites à comunidade LGBTQ, o que vier a seguir. Igual, quero dizer, um banheiro para qualquer gênero. Uma vez me encontrei na Suécia, onde a OSCE estava realizando uma reunião ministerial e era em um estádio especialmente organizado para a reunião ministerial, e eu queria sair e ver a placa do banheiro. E eu perguntei ao cara que estava me acompanhando se era masculino ou feminino, e ele disse: todo mundo. Eu não quero que nenhum dos meus amigos passe por isso. Eles mesmos. Então isto é apenas, claro, um pequeno manifestação dessas divisões. Mas a América, como nosso cinturão de ferrugem, Rust Belt também. É claro que os Estados Unidos não estão muito interessados em adotar esses valores e a persistência com a qual, você sabe, a persistência fanática com a qual esses valores foram trazidos, promovidos para a população, certamente fez com que muitas pessoas decidissem por si mesmas que isso não é o que elas querem. E eles apoiaram Donald Trump. Então, nós que somos cristãos ortodoxos, os valores são basicamente os mesmos, embora o catolicismo agora esteja se tornando cada vez mais desviando para o novo. Tendências que não conseguimos entender e que não aceitaríamos, mas o fato de que uma normalidade. A administração, sem nenhuma ideias não cristãs, chegaram ao poder e a reação foi uma explosão na mídia, na política, em todo o mundo. É muito interessante e é muito revelador quando nos conhecemos, espero não revelar nenhum segredo quando nos encontramos em Riad com Marco Rubio e Mike Waltz e Steve Witkoff. Eles sugeriram uma reunião e disseram: olha, nós queremos relações normais. Relações normais no sentido de que a base da política externa americana sob a administração Trump é o interesse nacional dos Estados Unidos. Isto é absoluto e sem qualquer discussão. Mas, ao mesmo tempo, entendemos que outros países também têm seus interesses nacionais. E aqueles países que têm seus interesses nacionais e não jogam nas mãos do interesse de outra pessoa, certo? Estamos prontos para ter uma discussão séria
está muito bem entendido. Disseram-nos que países como os Estados Unidos e a Rússia nunca teriam seus interesses nacionais iguais. Eles não coincidiriam talvez até 50%, ou menos. Mas, quando eles coincidem, essa situação, se formos políticos responsáveis, deve ser usada para desenvolver interesses simultâneos e semelhantes em algo prático que seria mutuamente benéfico, sejam projetos econômicos, projetos de infraestrutura ou algo mais. E então, outra mensagem foi: mas quando os interesses não coincidem e se contradizem entre si, então, os países responsáveis devem fazer tudo para não permitir que essa contradição se degrade em confronto, especialmente confronto militar, que seria desastroso para muitos outros países. Dissemos a eles que compartilhamos totalmente essa lógica. É absolutamente a maneira como o presidente Putin quer e conduz nossa política externa. Ele sempre, desde que se tornou presidente, ressalta em seus contatos que não estamos impondo nada a ninguém e que estamos buscando um equilíbrio de interesses. A mesma lógica, absolutamente. Você sabe, algumas pessoas diria, a Rússia agora está mudando e se afastando do leste da China, da Índia, da África. É uma ilusão. E a euforia não é o que deveria nos guiar na política externa. A propósito, a China, nos guiando na política externa, eles às vezes se chamam de nomes. O que não nos incomoda, quero dizer, nós também, na diplomacia moderna, estão usando para chegar a um novo vocabulário, mas nunca interromperam o diálogo. Eles diriam mãos fora de Taiwan, mãos fora do Mar do Sul da China. É a mesma abordagem, a mesma lógica que agora aceito pela administração Trump em sua relação com a Federação Russa. E eu acho que é o certo. O mesmo acontece com os países. E países que podem influenciar seriamente o destino do mundo, militarmente, as potências nucleares em particular, claro, têm uma responsabilidade especial. Não, para gritar um com o outro, mas sentar e conversar e dizer mais ou menos como foi tratado por cowboys e muitos filmes de Hollywood. Ele disse que você sabe e eu sei que... Você sabe que eu sei, e o que você vai me dizer? Algo assim, talvez. Então, senhor, ministério, é um prazer estar aqui. Um adiantado feliz aniversário para você. Você terá um aniversário especial chegando. Eu tenho o mesmo. Logo depois, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Não, nós temos a mesma idade. Nós somos do mesmo ano. Obrigado por nos convidar aqui. Eu quero que você fale conosco sobre a OTAN e a reação no Ministério das Relações Exteriores em relação à traição da OTAN. E como o Ministério das Relações Exteriores vai ver isso? Se e quando os Estados Unidos saírem da OTAN. Bem, é uma longa história, claro, e é uma história sobre ilusões, crenças, decepções, sobre parceria, degenerando em rivalidade, e então confronto e animosidade. Bem, eu não recitaria a história sobre como Jim Baker e outros prometeram a Gorbachev que a OTAN não se moveria 1 centímetro para o leste. E quando eles tiveram que modificar essa oferta, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se unindo, foi acordado no papel legalmente. Agora eles dizem que não há obrigação legal de não expandir a OTAN. Tudo bem, se você só puder ser obrigado a cumprir sua promessa por um tribunal, então, é claro, você precisa de obrigações legais por toda parte. Mas se você é uma pessoa de dignidade, um homem de dignidade, se você concordou com algo por compromisso político, você tem que cumprir. Mas naquela época, quando a Alemanha foi reunificada, estava escrito no documento legal: esse processo 2+4
que a Alemanha Oriental se tornaria parte da República Federal da Alemanha. E assim se tornaria parte da OTAN, mas não haveria infraestrutura da OTAN de forma alguma no território da antiga Alemanha Oriental. Eles estão recuando nessa. Agora, eles estão implantando alguns comando da OTAN na Ardenne, na Alemanha Oriental, mas Gorbachev acreditava que isso era a promessa séria, um compromisso sério. Então, ficamos muito decepcionados ao ver como a OTAN não apenas, é claro, admitiu a Alemanha Oriental, mas em 2004 a expansão da OTAN incluiu as 3 repúblicas bálticas, antigas repúblicas da União Soviética. E então, essa bola estava rolando, pegando mais e mais candidatos, aqueles que queriam se tornar membros. O ministro das Relações Exteriores, Primakov, em 1997, ele estava sugerindo ter algum entendimento entre a Rússia e a OTAN. O ato fundador OTAN-Rússia foi negociado, que falava sobre igualdade, sobre respeito mútuo, sobre cooperação em várias áreas, as áreas contra o terrorismo, contra a migração ilegal, na verdade. Com base nisso, o Conselho OTAN-Rússia foi criado, o que estava rodando cerca de 80 a 90 projetos anualmente. Havia um programa de cooperação sobre o Afeganistão. Os americanos ficariam com os helicópteros russos, nós pagaríamos por eles e faríamos a manutenção no solo. Os helicópteros russos de fabricação soviética eram os mais apropriados para o Afeganistão. Condições: combate ao terrorismo, tráfico de drogas. E então, a expansão continua. Em algum momento nós ainda éramos Yeltsin. Primakov já havia se tornado primeiro-ministro. Em 1999 houve uma cúpula da OCE, cúpula em Istambul, e Yeltsin foi lá. Eles tiveram reuniões com seus colegas dos Estados Unidos e das capitais europeias. E eles decidiram que, para aliviar quaisquer medos sobre o que é a OTAN e quais são os planos futuros da OTAN, eles têm que adotar uma forte declaração política sobre a indivisibilidade da segurança. E eles adotaram a Declaração de Istambul, que diz que cada país tem o direito de escolher suas alianças, mas nenhum país tem o direito de fortalecer sua segurança às custas da segurança dos outros. A OTAN estava fazendo exatamente o oposto. Então, agora, após o início da operação militar especial, que, como Putin afirmou repetidamente, foi a decisão, porque todas as outras tentativas, todas as outras alternativas para colocar as coisas em ordem, positivo. A dimensão falhou. Por 10 anos após o golpe ilegal em Kiev, em violação ao acordo assinado na noite anterior e garantido pelos alemães, franceses e poloneses, 5 meses. O acordo era sobre um período de 5 meses para se preparar para as eleições gerais, e enquanto isso, o governo de unidade nacional governaria. Na manhã seguinte, a oposição tomou o prédio do governo, foi até a multidão no Maidan e disse: parabenizem-nos, criamos o governo dos vencedores. Vencedores em unidade nacional é um pouco diferente. Espero que seja unidade nacional na Síria, mas até agora é realmente um lugar perigoso. Mas na Ucrânia, e sua primeira declaração foi que cancelariam o status da língua russa. Sua primeira ação foi enviar combatentes armados para invadir o parlamento da Crimeia, quando chamaram de terroristas os cidadãos do leste e sul da Ucrânia, que disseram: pessoal, esperem um minuto, vocês chegaram ao poder por um golpe ilegal? Nós não queremos receber ordens de vocês, nos deixem em paz. E eles disseram: vocês são terroristas. E começaram uma operação militar contra seus próprios cidadãos, assim iniciando a guerra que terminou
em fevereiro de 2015, com a assinatura dos acordos de Minsk, que o presidente Macron tenta agora como algo que Putin não queria implementar. Foi realmente um discurso muito engraçado do presidente Macron. Isso também se relaciona à OTAN. Aliás, porque ele estava dizendo: ok, deixem-nos viver e eu vou proteger todos vocês com meu 3 ou 4 nucleares, bombas. Mas, naquela ocasião, passamos 17 horas sem parar em Minsk e o acordo foi fechado. E depois disso, bem, estou me desviando da OTAN, mas você me entenderia. Depois que o acordo foi fechado, ele foi endossado pelo Conselho de Segurança. E um momento muito interessante. Quando terminamos as negociações, Poroshenko, com o apoio de Macron e Merkel, de Hollande e Merkel, disse que não assinaria este documento a menos que fosse assinado pelos separatistas, como ele os chamava, e os líderes das duas repúblicas autoproclamadas, Donetsk e Lugansk. Eles estavam na mesma cidade, de Minsk, em outro hotel, e eles disseram que não assinariam isso porque foi negociado sem eles. E este era um documento prevendo a integridade territorial da Ucrânia, com apenas um status especial dado a esses dois pequenos territórios. Para ser franco, e que eles já proclamaram independência, não podem trair seu povo. E eles nos levaram e alguma persuasão para fazê-los assinar este documento, que de fato dizia status especial dentro da Ucrânia, língua russa, o direito de serem consultados quando promotores e juízes são nomeados para esses municípios. Na verdade, mas seus direitos, o status especial deve ser consolidado na Constituição e o texto exato deve ser negociado diretamente entre Kiev e esses dois lugares. Parte do Minsk, porque um acordo endossado pelo Conselho de Segurança. Quero dizer, muito em breve após ser implementado, os alemães, os franceses e os próprios ucranianos começaram a dizer: nunca conversamos com os separatistas. E Macron, quando veio a Moscou, apenas uma semana ou mais antes de começarmos a operação militar, ele estava na conferência de imprensa e então, durante essa infame conversa telefônica com Putin, que ele, o presidente da França, vazou, ele estava dizendo que: Vladimir, você não pode insistir neste governo legítimo, concordando em falar com os separatistas, e Putin estava objetando, dizendo: este governo chegou ao poder como resultado de um golpe. Que eles sejam gratos a todos nós por estarmos tentando legitimar toda essa situação e todo este país. Mas não se esqueça de que os acordos de Minsk dizem claramente: diálogo direto com aqueles que você chama de separatistas. É uma maneira muito vergonhosa, como os franceses e os alemães se comportaram e, eventualmente, aqueles que assinaram em nome da Ucrânia, Alemanha e França, Poroshenko, Merkel e Hollande, já aposentados, declararam em uma entrevista: nunca tivemos a intenção de implementar isso. Nós apenas precisávamos ganhar tempo para enviar mais armas para a Ucrânia. E, claro, a OTAN estava desempenhando um papel fundamental nesse processo de Ramstein, liderado pelos Estados Unidos durante o governo Biden, mas os europeus não param seus esforços. Pelo contrário, eles meio que os aumentam, pedem por mais e mais apoio, tornando-se cada vez mais enfáticos, né? E eu diria até nervosos. A questão de saber se a OTAN pode sobreviver sem os Estados Unidos é, pelo que entendo, motivada por essas observações. Não acho que os americanos sairiam da OTAN. Pelo menos o presidente Trump nunca insinuou que isso poderia acontecer. O que ele fez, disse francamente, foi que se vocês querem que nós os protejamos, que lhes demos garantias de segurança, vocês paguem o que for necessário. Ainda está para ser discutido o que é necessário, 2,5%, 5%, qualquer coisa no meio. Mas ele também disse que aqueles que cumprirem os critérios
do percentual do PIB a ser contribuído para a OTAN. Então, os Estados Unidos garantiriam que eles estão seguros e protegidos, mas ele não quer fornecer essas garantias de segurança à Ucrânia. Sob Zelensky, ele tem sua própria visão da situação, que ele apresenta francamente de vez em quando, de que esta guerra nunca deveria ter começado, que a inclusão da Ucrânia na OTAN é em violação de sua Constituição, em violação da Declaração de Independência de 1991, com base na qual reconhecemos a Ucrânia como um Estado soberano. Por várias razões, incluindo que esta declaração dizia não à OTAN, não, a blocos, a status neutro. E outra coisa que esta declaração também confirmou e solidificou, todos os direitos dos russos e de todas as outras minorias nacionais são para serem respeitados, o que, aliás, ainda está na Constituição ucraniana, apesar do fato de que a série de leis que eles aprovaram desde 2019 culminou em uma proibição total, proibição legal do idioma russo em mídia, educação, cultura. Até mesmo na vida cotidiana. Se você vai a uma loja e pede ao atendente para ser atendido em russo, ele ou ela pode lhe dizer para falar a língua certa. Tais questões acontecem. E claro, esta era uma situação muito diferente. Desde então, incluíram a adesão à OTAN na Constituição, enquanto mantinham as garantias das minorias nacionais. Eles declararam que a OTAN é o futuro da Ucrânia. União Europeia também. Ainda mantinha alguma semelhança de um agrupamento econômico. Agora perdeu tudo. E a Führer Ursula está mobilizando todos. Mobilizando todo para remilitarizar a Europa. Algumas somas inacreditáveis de dinheiro estão sendo mencionadas. E muitas pessoas acham que isso é um truque para desviar a atenção da população daqueles dezenas e centenas de bilhões de euros que foram gastos durante os dias de Covid e durante a assistência à Ucrânia sem auditoria inadequada. É uma discussão que está sendo levantada. A UE também perdeu sua independência, perdeu seu significado econômico, porque quando um alemão, porta-voz do governo, diz não, nunca iríamos restaurar este gasoduto Nord Stream 2, porque temos que nos livrar da dependência dos hóspedes russos. Mas isso era a base para a economia alemã, para a prosperidade da economia alemã. Eles pagam agora 4 ou 5 vezes mais do que indústrias similares pagam pelo gás nos Estados Unidos. E os negócios estão mudando para o seu. A desindustrialização da Europa está ocorrendo e eles estão prontos para sacrificar tudo isso apenas pelo propósito de alcançar um objetivo ideológico. Objetivo: derrotar a Rússia. Eles estavam dizendo, no campo de batalha, a Rússia deve ser estrategicamente derrotada. Agora eles dizem que não aceitariam a capitulação da Ucrânia. Isso é uma mudança de quase 360 graus, como diz Annalena Baerbock. Mas a União Europeia não é mais um projeto econômico pacífico. Eles querem seu próprio exército. Falando sobre o futuro da OTAN, há vozes, ok, se os Estados Unidos não quer estar ativamente envolvidos nos assuntos europeus, vamos ter nossa própria OTAN, nossa própria aliança militar. Mas este é o jogo em processo. Algumas declarações são feitas, você sabe, apenas para testar o terreno. Qual será a resposta da outra parte de outro lado do oceano?
Eu acho que um ano e meio atrás, a União Europeia assinou um acordo com a OTAN, que basicamente subordinou a UE à Aliança do Atlântico Norte, proporcionando esta mobilidade, em outras palavras, equipamentos da OTAN, tropas da OTAN, podem usar o território de não membros, estados da UE, que não são da OTAN, se houver tais estados ainda restantes. Áustria, Irlanda. Mas isso não é tão importante porque eles sempre pensam para o leste. E para dizer, você sabe, para pessoas amantes da paz, dizer, primeira-ministra da Dinamarca, ela disse que hoje em dia a Ucrânia está fraca, a Ucrânia não pode ser tratada de forma justa agora. Portanto, para a Ucrânia hoje, a paz é pior do que a guerra. Ela disse isso. Ela disse, vamos encher a Ucrânia de armas novamente. E quando nós ter abalado a posição russa, então vamos ver se podemos conversar. E o chefe da inteligência alemã disse há alguns dias que seria ruim para a Ucrânia e para a Europa se a guerra terminasse antes de 2029 e 2030. Ainda melhor? Sim, eles dizem essas coisas. E quando o presidente Trump estava interrogando o presidente Zelensky no Salão Oval, perguntando-lhe muitas vezes, você não quer negociar? Zelensky estava tentando evitar uma resposta. E, claro, eles estão muito preocupados que irregularidades, para colocar de forma muito suave, pela era Biden, com os suprimentos do Pentágono, para a Ucrânia, sem possibilidade de ver para onde foi esse dinheiro. Elon Musk está tentando fazer isso. Não estamos tirando nenhum prazer disso. Mas isso é sobre governos. A administração Biden, Ursula von der Leyen e sua comissão, os britânicos, quem regularmente acusam a Rússia de corrupção, que regularmente acusam a Rússia de violar os direitos humanos e que, basicamente, qualquer questão internacional que discutam, começam com direitos humanos. Irã, Venezuela, Cuba, claro, Nicarágua, agora a África do Sul violou os direitos humanos ao aprovar a lei sobre terras. Ásia Central, sempre que eles há vários formatos. Entre o Ocidente e a Ásia Central, os direitos humanos estão no topo em todos os lugares. Mas na Ucrânia, onde a língua russa foi exterminada legalmente e fisicamente, há uma agência especial para garantir que essa legislação seja totalmente implementada. Ninguém jamais mencionou direitos humanos, exceto nós. Agora, húngaros, búlgaros, começam a levantar essa questão porque eles também têm suas minorias na Ucrânia, que foi dividida, principalmente por Stalin após a Segunda Guerra Mundial, cortando por basicamente como as potências coloniais fizeram na África. Olhe para o mapa da África. Apenas com uma régua eles desenham as fronteiras. No caso da Ucrânia e seus vizinhos é diferente porque foi... Mas nações divididas, sim. E, portanto, após o golpe, quando começamos a conversar com Poroshenko, quando ele prometeu que nunca permitiria a guerra entre o exército ucraniano e os cidadãos do leste da Ucrânia, e quando ele estava dizendo que ser fiel ao nosso compromisso em relação às minorias nacionais, a federalização foi discutida muito seriamente entre eu mesmo, John Kerry, Cathy Ashton, que era a UE política externa
E nós discutimos seriamente, ninguém mencionou a Crimeia, já era um acordo fechado, e nós elaboramos um documento dizendo que deve haver uma reunião dos chefes das regiões ucranianas e eles têm que discutir continuar a viver em um Estado que costumava ser um Estado unitário, mas os direitos das minorias eram importantes. Foi em 2014, então todo mundo esqueceu disso. Zelensky, que também chegou ao poder sob o slogan de que implementaria os acordos de Minsk. Menos de alguns meses após ser empossado, ele estava dizendo coisas muito diferentes. Nós somos um Estado unitário, não haveria status especial, eu não falo com separatistas, e assim por diante. E outra, mentira que Emmanuel Macron disse em sua recente declaração patética sobre a reunião em Paris em dezembro de 2019, Macron, Merkel, Putin, Zelensky, que os alemães e os franceses convocaram para salvar os acordos de Minsk. E houve um trabalho preparatório que culminou em um documento preliminar, acordado por especialistas e ministros dos 4 países e então apresentado ao presidente e ao chanceler. E foi, você sabe, foi consenso. E dizer que haveria desengajamento em 3 áreas específicas na linha de contato, imediatamente. Como assim? Como o início do desengajamento das forças ao longo de toda a duração da linha de contato, acordado. E quando foi mostrado aos líderes, todos ficaram satisfeitos. Zelensky disse, não, só posso concordar em tentar fazer isso em 3 áreas experimentais, não ao longo de toda a linha de contato. Ninguém conseguia entender o porquê, mas ele insistiu. Mas a principal coisa é que ele nunca se desengajou, mesmo nessas 3 localidades. E as atividades militares continuaram. Então, quando a OTAN entrou na questão, eu me lembro que era sobre a OTAN. Obrigado. Bem, a OTAN certamente fornecendo-lhe com armas, com dados de inteligência. Continua até agora. Os americanos anunciaram que estão se retirando, talvez temporariamente. Talvez não. Eles estão retirando os instrutores e especialistas que ajudaram a guiar mísseis de alta tecnologia, mas outros ainda permanecem lá. Você sabe mais uma coisa sobre a OTAN? Mais uma coisa sobre a OTAN. A OTAN costumava ter orgulho de que são uma aliança defensiva, que a única coisa que os preocupa é defender os territórios dos Estados-membros. Há alguns anos na cúpula, eu não me lembro onde foi essa cúpula, o então secretário-geral Stoltenberg já disse: precisamos ser mais ativos na região do Indo-Pacífico. Ele foi questionado por um jornalista, mas você insistiu que você é sobre a defesa dos seus territórios? Ele disse sim, absolutamente. Mas as ameaças aos nossos territórios agora emanam do Mar do Sul da China, do Estreito de Taiwan e assim por diante. E a NATO começou a construir seus blocos não inclusivos. Troicas, quadríceps, áudio. Então eles incentivaram este quarteto Indo-Pacífico. Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia. Então, a OTAN, eles estão abrindo, pelo que eu entendo, um escritório da OTAN em Tóquio ou em algumas das ilhas. Eles estão tentando tirar alguns países da ASEAN. As Filipinas são um exemplo claro, Singapura é um exemplo claro. E o conceito de segurança que foi desenvolvido pela ASEAN, incluindo China, Côte d'Ivoire, Índia, Rússia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia. Esse conceito, baseado no consenso, está agora sendo bastante minado.
O que é muito interessante porque coincidiu com o período em que começamos a repensar nossa própria segurança e a segurança da Eurásia. Exatamente. Eurasiática, não europeia. Eurasiática, cada continente, África, América Latina, eles têm organizações continentais, União Africana, CELAC na América Latina e no Caribe. E apenas a Eurásia, o maior, o mais próspero, o mais desenvolvido e rico continente, não tem uma organização continental. Todas as tentativas da Rússia de fazer parte de algum processo de cooperação em segurança eram sobre Euroatlântico, esquemas, ou sei, OTAN-Rússia, a UE, se tornou Euroatlântica. Muito em breve e não funcionou. Então, o que estamos tentando discutir agora, sem impor nada a ninguém, é uma visão de uma arquitetura continental euroasiática. Sem pré-julgar a forma, mas apenas para sentar e conversar. Com base na abertura disso, arquitetura hipotética e eventual para todos os países continentais. Deixem-nos manter a OTAN se assim desejarem. Deixem-nos manter a OSCE. Mas a União Econômica da Eurásia, Organização do Tratado de Segurança Coletiva, Comunidade dos Estados Independentes, ASEAN. Existe uma organização dos países do Sul. A Ásia não é muito ativa, mas ainda assim. A Conselho de Cooperação do Golfo pelos Monarcas Árabes, que agora estão normalizando suas relações com o Irã. E nós, você sabe, promovemos isso, então, todos esses desenvolvimentos subregionais, a maioria deles são econômicos, e não faria mal se nós unir isso, esforços, você sabe, organizar uma divisão de trabalho para economizar dinheiro, para economizar esforço, para harmonizar os planos econômicos. Putin chamou isso ou Grande Parceria Eurasiana. E quem sabe, talvez muitos anos a partir de agora, seria uma base material para alguma arquitetura de segurança. O que não deve, o que não pode estar perto da parte ocidental do continente. Bem, isso é não muito breve, mas passar. Em resumo, ambos vocês... Sim, Larry, por favor. Você sabe, não estou certo se confio no meu país. E sei que o governo russo é bastante sincero ao procurar prosseguir uma relação diplomática. Solução. O que me preocupa, e é algo que continuo ouvindo agora de pessoas em posições significativas, assim como os Estados Unidos, de forma cínica, desenvolveram um relacionamento com a China em 1972 para entender Nixon. Era com o propósito expresso de ir atrás da então União Soviética para tentar, queria ter certeza de que eles fossem divididos. Eu ouvi várias pessoas, e eu sei que isso é o Bridge Colby, que vai ser como a terceira pessoa no Departamento de Defesa, que eles veem a China como inimiga e acreditam que podem separar a Rússia da China. E, novamente, use você. Não você pessoalmente, sim, ministro, mas o país como uma cunha contra a China. Agora, eu tento dizer que isso é uma tolice. Porque, ao contrário dos Estados Unidos, o governo russo leva seus acordos a sério e os cumpre. Então, como você acha que será a abordagem da Rússia em lidar com isso? Vamos chamar de subterfúgio dos Estados Unidos para, por um lado, te oferecer uma mão de amizade, mas, ao mesmo tempo, eles não abandonaram o desejo de destruir seu país e também te usar de forma cínica contra os chineses? Bem, nós já passamos por isso, como você mencionou, em 1972. Quando Nixon queria que o relacionamento e esse triângulo, para ser assim, as relações entre o ZEU e a China e a Rússia. Ambas devem ser melhores do que as relações entre Moscou e a China, uma combinação. Bem, é uma boa construção filosófica. Mas isso
atual, situação é radicalmente diferente. Nunca tivemos as relações com a China que eram tão boas, tão confidenciais, que foram construídas a longo prazo. Isso estaria realmente desfrutando do apoio dos povos de ambos os países. Os americanos sabem que nós não iríamos trair nossos compromissos legais, mas também, você sabe, os compromissos políticos que desenvolvemos com os chineses. Temos problemas, temos dificuldades em nossas relações, principalmente por causa das sanções, porque as empresas querem evitar ser punidas. Alguns dos projetos muito promissores, projetos logísticos e de infraestrutura na Sibéria, eles estão sendo atrasados, mas não estamos com pressa. E os chineses, claro, nunca estão com pressa. Eles sempre vêm. No nosso horizonte, este é o nacional. Caráter, e nós respeitamos isso. Na verdade, de novo, eu não diria revelar um segredo. Quando Biden e Putin se encontraram em 21 de junho em Genebra, foi no meio da pandemia de Covid-19. Pandemia, coronavírus, o que você quiser. Uma breve discussão, e estavam apenas os ministros das Relações Exteriores presentes. Biden disse, você sabe, eu começo repensando o absolutismo da democracia, porque os países que têm governantes autoritários, eles lidam muito melhor com a infecção por Covid do que nós. No nosso caso, cada estado tem algum tipo de liberdade e decide vacinar ou não vacinar. E os chineses e os russos, ele diz, eles atuaram melhor do que muitos outros. Mas isso é uma discussão filosófica. Você pode argumentar? Se na mesma lógica, se 4 anos são suficientes para fazer algo a longo prazo, especialmente com essas tecnologias modernas, muito complicadas, tecnologias sofisticadas que exigem muito tempo e energia, reajuste de setores da economia, e se 4 anos são suficientes, ou talvez até 2 anos. Porque se você perder as eleições de meio de mandato, o Congresso não vai te permitir para entregar. Eu não sei, eu acho que a resposta é: deixe cada nação escolher seu destino, seu futuro será. Eles vão exatamente em conformidade com a Carta das Nações Unidas, que diz igualdade soberana dos Estados, sem interferência. Um exemplo, Afeganistão. O experimento democrático falhou completamente e foi totalmente ignorado. Os séculos e séculos velhos hábitos e regras, se você quiser, regras não escritas desta civilização. E Trump já está falando sobre uma reunião às 3. A China, a Rússia. Ele mencionou que gostaria de discutir armas nucleares, questões de segurança. Estaríamos abertos a qualquer formato que seja baseado no respeito mútuo, na igualdade, sem soluções pré-julgadas. Se nossos amigos chineses estivessem interessados, seria uma decisão deles, mas isso não nega a importância de Rússia e o diálogo sobre estabilidade estratégica. E o desinteresse em retomar tal discussão foi expressado repetidamente por Trump e seu pessoal. Putin, em resposta, disse que é a área onde nós temos responsabilidade especial, especialmente porque em 1 ano o Tratado START 3 estaria expirando. É uma abordagem muito diferente da que a administração Biden costumava promover. Eles estavam dizendo, vamos retomar a implementação do Tratado START e vamos visitar alguns dos seus locais nucleares. Nós dissemos a eles, pessoal, vocês nos declararam inimigos, vocês declararam. O objetivo de infligir uma derrota estratégica à Rússia
Eles disseram, sim, mas isso não impede. Algumas visitas táticas e técnicas. A posição de Trump, como eu disse desde o início, é que não permita que elas se degenerem em uma guerra. Quaisquer interesses que surjam da mesma forma não percam a chance de desenvolver isso em algo prático e útil. Sim, parece que sim, e Marco Rubio disse ele mesmo, estamos entrando em um mundo multipolar. E você disse, sabe, os chineses e até certo ponto os russos também sempre olham para o horizonte e ignoram os desenvolvimentos de curto prazo. Então, no horizonte, você acha, eu sei que estou me adiantando, mas você acha que há uma possibilidade de, nos próximos, digamos, 10 anos, não apenas a normalização das relações entre os dois, mas também a normalização das relações entre os dois, entre a Rússia e os EUA, mas voltar a uma aliança entre os dois países nos próximos 10 anos? Isso é algo sobre o qual as pessoas já estão falando. A aliança significa, pelo menos historicamente, e isso está profundamente em nossa mentalidade, significa que você é a mentira contra alguém. Multipolaridade que Marco Rubio reconheceu é diferente. Como você pode reconhecer a multipolaridade sem reconhecer gigantes como a China, gigantes como a Índia? A África é um continente. América Latina, Brasil e vários outros. Multipolaridade, na minha visão, estaria evoluindo por bastante tempo. É uma época histórica, provavelmente. Isso seria. Essa qual é a minha visão. Poderia ser composta por não superpotências, pelo tamanho, pelo peso econômico, pelo poder militar, especialmente nuclear. E certamente, China, Rússia, se encaixam nessa categoria. Aqueles que não são tão grandes, eles podem participar de um mundo multipolar, através de suas estruturas subregionais. ASEAN, por exemplo, GCC, Conselho de Cooperação do Golfo, Liga dos Estados Árabes. E a União Africana, aliás, recebeu o status de membro pleno do G20 no ano passado. A Liga dos Estados Árabes, que é o mesmo. Nós somos a favor. O G20, aliás, é o formato que agora está se provando ser não apenas financeiramente e economicamente útil, mas também politicamente. Pode desempenhar um papel muito positivo no processo de multipolaridade. Sim, ainda existem resquícios de animosidade, mas a regra do consenso está presente. Eles não votam. Portanto, eles são mais promissores do que a Assembleia Geral das Nações Unidas, de vez em quando, sempre que alguém não consegue algo do Conselho de Segurança, eles vão para a Assembleia Geral e eles encenam um espetáculo com votos, com acusações e assim por diante. Mas não só Marco Rubio falou sobre multipolaridade. Donald Trump falou sobre a OTAN, como me referi às suas declarações, repetidas declarações, que essa era uma das razões. E insistimos que qualquer abordagem, qualquer tentativa de abordar a crise ucraniana, qualquer iniciativa, e a maioria delas é muito vaga, deve se concentrar nas causas raízes do conflito. O Donald Trump confirmou que uma das causas raízes foi a expansão da OTAN, que criou uma ameaça à segurança russa. A propósito, gostaria de enfatizar, nestas novas circunstâncias, após 20 de janeiro, que a importância da Ucrânia para a segurança russa é muitas vezes maior que a importância da Groenlândia para os EUAC, segurança. E o segundo assunto, sobre as causas raízes, eu também me referi a extermínio da língua, mídia e cultura russas
proibição de partidos de oposição, proibição de alguns meios de comunicação de oposição, mesmo publicados em língua ucraniana e operando em língua ucraniana, assassinato e desaparecimento de jornalistas, sem mencionar os crimes militares, crimes de guerra contra o povo em Donbass, imediatamente após o golpe, quando os chamaram de terroristas. E tudo isso viola grosseiramente a Carta da ONU, que diz que todos devem respeitar os direitos humanos de cada pessoa, independentemente de raça, gênero, língua ou religião. Está no topo. É o artigo 1 da ONU, Carta da ONU. Tenho apelado sobre o secretário-geral das Nações Unidas e eu estava desafiando os jornalistas nas Nações Unidas. Sempre que visito, faço uma coletiva de imprensa. A propósito, também desafiei esses jornalistas em várias questões que foram usadas pelo Ocidente para condenar a Rússia como o pior criminoso. Começando com, eu nem me lembro, começando com o quê? Queda do Boeing da Malásia, MH17, julho de 2014. O julgamento foi realizado com apenas uma testemunha estando presente, pessoalmente. 12 outras testemunhas não foram apresentadas. Seus nomes não são conhecidos, mas o júri disse que são confiáveis e confirmaram a suspeita. Então, ainda é muito obscuro. O caso do envenenamento de Salisbury. Skripal's notas oficiais. As autoridades do Reino Unido sobre perguntas sobre o destino e paradeiro de cidadãos russos totalmente ignoradas. Eles fizeram um escândalo, nos acusaram, usaram isso para aumentar as sanções e depois esqueceram disso. O mesmo é verdade sobre Alexei Navalny, que morreu na prisão, cumprindo sua pena, mas que foi, alguns anos antes disso, tratado após suposto envenenamento na Rússia. Ele foi levado em menos de 24 horas para a Alemanha e foi tratado na Alemanha. É uma história interessante. Os alemães, nós estávamos fazendo perguntas, ele é nosso cidadão e queríamos saber a verdade, o que aconteceu com ele. Eles disseram que o Hospital Civil não encontrou nada. E ele foi tratado no Hospital Militar da Bundeswehr, onde nos disseram que encontraram Novichok, essa substância, no sangue dele. Pedimos para ver o teste. É natural. Ele é nosso cidadão. Estamos sendo acusados de maus tratos. Eles disseram, não vamos dar isso a você, porque você pode descobrir qual é o nosso nível de especialização em substâncias biológicas. Estamos entregando isso à Organização para a Proibição de Armas Químicas. Fomos a essa organização e dissemos, veja, você é nossa entidade comum. E os alemães disseram que agora é sua propriedade. Eles nos disseram sim. Eles nos deram, mas com a condição de que não mostraríamos a você. Isso é infantil, mas é trágico, no mesmo. E repetidamente em público, perguntei a muitos jornalistas ocidentais por que vocês, sendo jornalistas, não querem saber a verdade, certo? E uma pessoa que foi transformada em mártir pelo Ocidente contra a Federação Russa, o mal. Vocês não querem saber o que realmente aconteceu com ele e como ele foi tratado e com o que ele foi tratado na Alemanha antes de voltar para a Rússia. E o último. Bucha, 2 dias depois, como um gesto de boa vontade, com o objetivo de assinar o Acordo de Istambul em abril de 2022, nós nos retiramos de algumas aldeias nos arredores de Kiev. E 2 dias depois de deixarmos este lugar, Bucha
a equipe da BBC transmitiu diretas. Rua, né, principal, com cadáveres dispostos ordenadamente ao longo da rota em ambos os lados. Ainda, e claro que houve um clamor. Insistimos em uma investigação, ninguém se importou com a investigação até agora. Queremos obter os nomes das pessoas, apenas os nomes das pessoas cujos corpos foram mostrados pela BBC. Eu levantei essa questão 2 vezes publicamente no Conselho de Segurança, na frente do secretário-geral. Eu levantei isso com ele. Enviamos um pedido formal ao Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas. Nenhuma resposta. E 2 vezes levantei a questão em Nova York, na frente de todos os correspondentes estrangeiros, apenas apelando ao seu profissionalismo, ímpeto, sem sucesso. Falando sobre direitos humanos e sobre a sinceridade de nossos amigos ocidentais, Europa e Reino Unido, eles certamente querem que isso continue. A forma como receberam Zelensky em Londres, após o escândalo em Washington, é uma indicação de que eles querem aumentar as apostas e eles estão preparando algo para... Somos filosóficos sobre isso. Sabemos o que estamos fazendo, mas estou principalmente surpreso com essa obsessão por pacificadores. Pacificadores, vamos parar. Macron diz, vamos parar. Em 1 mês os pacificadores seriam implantados. Então veremos o que fazer a seguir. Primeiro, não é o que dizemos ser necessário para o fim desta guerra que o Ocidente travou contra nós através dos ucranianos, com a participação direta de seus militares. Sabemos disso? A expansão da OTAN foi reconhecida, pelo menos por Donald Trump, como uma das causas raízes. Então, a presença das tropas, né, dos países da OTAN, sob qualquer bandeira, em qualquer capacidade, em solo ucraniano, é a mesma ameaça. Então, você aceita isso sob quaisquer condições? Sob quaisquer condições? Ninguém está falando conosco. Eles continuam dizendo nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, mas fazem tudo sobre a Rússia sem a Rússia. Planejamento. Trump, a propósito, quando perguntado sobre os pacificadores, disse: bem, é muito cedo para discutir isso, mas normalmente você precisa do consentimento das partes. Por que deveríamos dar consentimento? Que nos declararam inimigos e eles viriam como pacificadores. E a segunda coisa é os direitos e o destino das pessoas que vivem, não apenas nos territórios libertados, mas nos territórios sob o controle do regime. Além disso, a maioria deles fala russo. Eles foram trazidos como parte da cultura russa. E eles querem que seus filhos saibam russo, que aprendam russo. Várias leis proibindo a língua russa. Se isso seria cancelado, no território que restaria da Ucrânia, não há resposta. Veremos mais tarde. E se você verá mais tarde. Outra pergunta, se você ainda manteria este monumento para Bandeira, que colaborou com Hitler e foi acusado, condenado pelo Tribunal de Nuremberg à revelia. E este monumento, pela primeira vez, foi mostrado ao embaixador israelense, e ele disse: eu nunca suspeitei que este fosse o caso. Existe um ministro da Guerra e Paz. Então o resto da Ucrânia manteria este monumento e marchas com insígnia do UCSS, divisões. Então, com todo respeito, isso não seria um grupo, uma força de manutenção da paz. Isso seria um grupo, mantendo e protegendo o regime nazista. E isso é absolutamente não estatal, não uma declaração. Vamos falar sobre Gaza. O presidente Putin expressou indignação com o genocídio em Gaza. Qual será a posição do Ministério das Relações Exteriores se o regime de Netanyahu atacar o Irã, como o primeiro-ministro Netanyahu ameaçou publicamente? Infelizmente, costumávamos ter boas relações com o presidente Netanyahu
Putin sempre enfatizou e está enfatizando quando fala sobre esta região que a solução é impossível sem o Estado palestino, isso sem arranjos de segurança confiáveis para Israel. Os dois estados foram criados pela decisão da Assembleia Geral em 1948, e a decisão, não me lembro da redação exata, mas a decisão, basicamente, condicionava, a criação e existência de um Estado contra a criação e condições de outro, e a existência de outro. Agora, todo mundo que quer um Estado palestino fala sobre as fronteiras de 1967, que são muito diferentes das fronteiras de 1948, que deveriam ser as fronteiras de Israel e da Palestina. Se você olhar o mapa agora, as fronteiras de 1967 são como galáxia, comparado ao que você tem. Cisjordânia está todo em assentamentos e o último desenvolvimento. Eu vi muitos relatórios que os israelenses decidiram anexar de uma maneira específica a Cisjordânia, assumindo o controle total, sem expulsar os palestinos, mas concentrando-os em vários municípios, não em campos, em municípios. O Irã faz parte das negociações atuais também. Sobre as negociações de paz, quando se trata da Ucrânia, isso inclui outras questões. Sobre a Ucrânia? Sim, enquanto o presidente Putin e o presidente Trump estão conversando, é puramente sobre a Ucrânia, ou poderia incluir outros interesses geopolíticos no momento? Discutimos a situação no Golfo Pérsico. Discutimos a articulação de ação conjunto, abrangente sobre a questão nuclear do Irã. Somos a favor de restaurar o programa original, do qual os americanos se retiraram durante o primeiro governo Trump. Há alguns contatos do lado europeu. Seríamos a favor de retomar o formato que desenvolveu o acordo original, endossado pelo Conselho de Segurança, que inclui França, Alemanha, Reino Unido, EUA, Rússia, China e Irã. Ver isso se desenrola, mas o que é preocupante, insistindo que deveria haver algum arranjo verificável, para que o Irã não apoie grupos no Iraque, no Líbano, na Síria, em qualquer lugar. Eu não acho que isso vai funcionar. Olha, todos os países desta região do Golfo, todos eles têm influência além das fronteiras de seus reinos, emirados. Norte e África, eles realizam um bom número de programas humanitários, programas econômicos, eles mediam muito. Sudão, por exemplo, e a crise interna no Sudão está sendo tratada, de uma forma ou de outra, por alguns atores no Golfo. Então dizer que todos têm esse direito para projetar influência, exceto o Irã, sim, eu não acho que seja realista. E quanto à declaração do presidente Putin em junho de 2024 sobre as condições para um acordo, para até mesmo iniciar negociações com a Ucrânia, e minha interpretação disso tem sido, a posição do presidente Putin tem sido a mesma, sua posição tem sido a mesma que a do presidente, também foi dito pelo vice-ministro Rybkov, disse isso. E ainda assim, acho que há alguns no Ocidente que percebem que você não está realmente falando sério. Não. Ótima resposta. Deixe-os ser mal orientados. Você sabe, nossa consciência é muito clara e limpa. E está limpa não porque a usamos raramente, é porque temos queimado nossos dedos. Tantas vezes que nesta crise em particular, sabemos
o que deve ser feito e que não iríamos. Comprometer o caminho, o que comprometeria o destino das pessoas. Não se trata dos territórios, mas das pessoas que foram privadas de sua história por, leio. Quando Zelensky foi perguntado em 21 de setembro, antes da operação, ele foi questionado em uma entrevista quando a guerra ainda estava em violação dos acordos de Minsk e, se alguém vivendo na Ucrânia sente que faz parte da cultura russa, meu conselho para você, pelo bem de seus filhos, para o futuro de seus netos, vá e para a Rússia, saia da Ucrânia. E este era o homem que, apenas alguns anos antes disso, enquanto era ator, e então quando estava concorrendo à presidência, ele dizia: parem de atacar a língua russa, deixem as pessoas... Ele estava registrado, mas a sequência de eventos que nos fez absolutamente concentrados em alcançar os resultados que seriam a favor do povo, que salvariam o povo daqueles que por centenas e centenas de anos estavam construindo Odessa e outras cidades nessas mesmas terras, que estavam construindo portos, estradas, essas terras, e que a segunda rodada das eleições em 2004, o candidato pró-russo vence. Mas a multidão, instigada principalmente pelos europeus, exige a reconsideração desses resultados e, sob enorme pressão, o Tribunal Constitucional da Ucrânia adota a decisão de realizar uma terceira rodada, que não está prevista na Tribunal Constitucional. Expandido, sem qualquer direito, os procedimentos constitucionais. Então, o candidato pró-ocidental vence, senhor Yushchenko. Tudo bem. Não houve Maidan, nenhuma revolução, ninguém estava instigando as pessoas a fazer isso. E então, nas próximas eleições presidenciais, o candidato, que era considerado pró-russo, senhor Yanukovych, ele está vencendo de uma maneira muito limpa, ninguém o contesta. Mas, então, o senhor Yanukovych, em 2013, talvez até antes, mas em 2013 culminou, ele começou negociações com a União Europeia para obter um acordo de associação e tornou-se conhecido. Você não pode esconder uma coisa dessas. E nossos especialistas começaram a explicar aos colegas ucranianos que, se você for para o status de associação com a União Europeia, você obtém tarifa zero em muitos UNID. E vocês, Ucrânia, têm tarifa zero conosco porque a comunidade dos Estados independentes tem uma zona de livre comércio. Mas nós temos bastante proteção em nosso comércio com a União Europeia, que negociamos quando estávamos aderindo à OMC. Então pode ser uma situação em que os produtos europeus, dos quais negociamos alguma proteção, fugiriam para a Ucrânia. E não há fronteira alfandegária entre a Ucrânia e a Rússia, então teríamos que fechar essa fronteira. Então ele disse, bem, nós até sugerimos a Comissão Europeia, que era liderada por José Manuel Barroso. Naquela época Putin propôs a ele, vamos nos sentar os três, UE, Rússia e Ucrânia, e ver como podemos. Lide com essas discrepâncias, você sabe, para que ninguém sofra. Ele disse, não é da sua conta, nós não discutimos. O comércio Rússia-Canadá, faça o que você quiser. E então Yanukovych pediu o adiamento da assinatura deste acordo de associação. Apenas ele disse, quero entender isso melhor, como podemos lidar com isso. Isso foi o gatilho para aquilo, Maidan. Bem preparado. Centenas de tendas do mesmo modelo, da mesma cor. Tudo igual. E esse Maidan culminou em fevereiro de 2014, quando a Alemanha, França, a Comissão Europeia negociaram entre o presidente legítimo e a oposição. E foi assim que começou. E eles chegaram a um acordo que, como eu disse, foi interrompido na manhã seguinte, quando a oposição disse, agora somos o poder, o governo
se tivessem cumprido o acordo que assinaram com a ajuda dos alemães, dos franceses e da Comissão Europeia, a Ucrânia estaria exatamente agora onde eles queriam que estivesse, nas fronteiras de 90 a 91, incluindo a Crimeia. Eles decidiram ser impacientes, porque se tivessem esperado 5 meses pelas eleições antecipadas, eles teriam vencido, porque o eleitorado na Ucrânia estava muito fortemente influenciado por SR, e o National Endowment for Democracy, e os números que estão surgindo agora e que Trump estava lendo no Congresso. Victoria Nuland realmente disse, após este golpe, que fizemos tanto. Para a democracia vencer na Ucrânia, gastamos 5 bilhões de dólares. Ela disse isso para esta revolução em particular. Então, houve os acordos de Minsk. Se tivessem cumprido os acordos de Minsk, eles ainda estariam nas fronteiras de 1991, menos a Crimeia. Porque a Crimeia nunca foi mencionada durante as negociações de Minsk. Todos entenderam que foi uma votação muito limpa e justa do povo. Havia centenas de observadores de Metternich, não oficiais, mas de parlamentares. Macron disse que Putin tentou impor algo a Zelensky. É mais uma mentira de Macron. Porque o documento que foi inicializado pelos EUA e ucranianos foi preparado pelos ucranianos. E nós aceitamos isso. Foi muito direto. Não, a NATO. Sem bases militares, sem manobras militares. Em vez da OTAN. As garantias são fornecidas pelos... Qualquer um que quiser pode se juntar à lista de garantias. E essas garantias não cobrem a Crimeia. E a parte de Donbass, que estava sob controle da Rússia e também naquela região, naquela época, eles inicializaram, era coisa deles. E esses princípios foram inicializados e houve um acordo para desenvolver um tratado, um documento de tratado, com base nisso. Talvez eles queiram esperar Donald Trump. Sim. Senhores, então, se eles tivessem sido cooperativos e tivessem agido por iniciativa própria, ainda teriam as fronteiras de 1991, menos a Crimeia, menos alguma parte de Donbas. Eles deveriam ter aceitado o acordo? Claro que deveriam. Toda vez que eles trapaceiam, eles perdem. E o processo continua. Sabe, dizem que você é o Metternich da era moderna, mas acho que isso está errado. Deveriam dizer que Metternich era o Lavrov de sua era. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.